Colegas contabilistas, é um prazer estar com vocês novamente para tratarmos desse conteúdo à distância de autoestudo sobre a nova norma contábil de contratos de seguros. É importante, de início, já relatarmos que essa norma não está vigente somente para as seguradoras e resseguradoras, mas para qualquer empresa ou entidade que emita contratos de seguros. Um outro aspecto importante dessa norma é que a definição de contratos de seguro não fica única e exclusivamente limitada a apólices de seguros. Nós vamos ver durante a apresentação dos 4 módulos previstos que o conceito é muito mais amplo para se caracterizar uma apólice de seguro ou um contrato de seguro. A programação nossa, então, prevê 4 blocos. Nesse primeiro bloco, vamos abordar os objetivos da norma, os termos e conceitos aplicados a seguros. Não é muito familiar a todos os termos e os conceitos que se desenvolvem na indústria de seguros, a questão do que é um resseguro e também, dentro dos contratos de seguros, aquilo que a norma entende como sendo um contrato de derivativo. Então, iniciando a nossa primeira atividade, a gente já precisa falar um pouco sobre a vigência da NBCTG 11 R2, né? A vigência dela passou a ser ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2018, podendo ser aplicada em períodos anteriores, e também há uma faculdade na lei para que se aplique só parcialmente ou que em algum momento as entidades que tenham contratos de seguros possam também optar pela sua não aplicação. Então é bastante importante que todos os participantes, além de assistir aos 4 vídeos que desenvolveremos durante esse período, também leiam a norma na sua íntegra, os seus apêndices, e possam também, se possível, ler todas aquelas outras normas correlacionadas com ou citadas na norma vigente, né? Exemplos de normas que estariam interrelacionadas são as normas com relação a instrumentos financeiros, então a 39, 40 e 48, a questão do reconhecimento de contratos ou receitas, que seria a norma 47, e também a norma 25, que trata de provisões. O objetivo da norma, então, o principal objetivo é o reconhecimento contábil desses contratos de seguros por parte das entidades que os emitem, né? Então, mais uma vez reforçando, aqui na norma a gente vai ver que o conceito é que uma seguradora é que teria ou emitiria esses contratos, mas no percorrer, né, da análise da norma, vocês vão ver que, por exemplo, algumas entidades que fazem locação de equipamentos, por exemplo, de fotocópia, ou equipamentos, ou reforma, ou transporte de automóveis, ou socorro de automóveis, elas também possuem contratos que estariam caracterizados como contratos de seguros. Por exemplo, quando vocês efetuam um pagamento para uma empresa que aluga impressoras para os senhores, né? E que dentro desse contrato, por exemplo, está previsto a troca de peças dessas impressoras. Essa parte do contrato que prevê, pelo pagamento de um valor fixo, né, a substituição de peças ou de partes desses equipamentos, por exemplo, é um contrato de seguro que deveria ser desmembrado das demais partes deste contrato. Então, o objetivo está focado na melhoria da informação contábil, então, na melhoria do processo de contabilização. Volto a dizer que a norma tem um enfoque para seguradoras e resseguradoras, mas atinge também as demais empresas que têm esses contratos de seguros dentro da sua estrutura ou dentro dos serviços ou produtos disponibilizados pela empresa. E o segundo principal objetivo é ter uma informação transparente que permita uma divulgação que identifique e explique os valores resultantes de contratos de seguro dentro das organizações. Então, nós víamos muito no varejo a venda de garantias, por exemplo, estendidas a produtos que eram vendidos por essas entidades, e dependendo de como essa garantia ela é concedida ou é vendida,
ela também se caracteriza dentro de contratos de seguros. Então, a gente pode observar que não só seguradoras e resseguradoras devem atender a essa norma, mas também aquelas entidades que tenham dentro dos seus contratos contratos com características de operações de seguros. Então, alguns termos técnicos, eles precisam ficar bem definidos. Esses termos técnicos, eles estão previstos no apêndice da norma, mas é importante que a gente, para iniciar esse autoestudo, tenha um conhecimento dessa terminologia básica da área de seguros ou da indústria de seguros. Então, a seguradora é aquela entidade que assume o risco diante do pagamento de um prêmio. O segurado é quem detém esse risco e tem a necessidade de ter esse risco coberto por um terceiro. Então, ele faz uma apólice de seguros ou contrata um contrato de prestação de serviços para ter esse risco dele no momento incerto, de alguma forma coberto por essa empresa seguradora ou por entidade que esteja vendendo essa prestação de serviços. A gente precisa tomar, então, uma atenção maior com relação ao que é essa entidade que emite contrato de seguro, né? Então, a gente precisa entender, né, essa definição do que é uma seguradora dentro da norma, né? E para a norma, independente do conceito legal de seguradora ou resseguradora, né, qualquer entidade que emita um contrato de seguro, ela deve reconhecer esse contrato atendendo a essa norma. Independente se para as definições legais ou de supervisão, né, com relação a, por exemplo, a SUSEP, essa entidade seja entendida ou não como uma seguradora, uma operadora de saúde ou uma entidade de previdência privada. Ainda com relação aos termos técnicos, o contrato de seguro direto é uma definição não muito usual no mercado de seguros, mas que veio prevista na norma, que é o contrato pactuado diretamente entre segurado e a seguradora. Então, esse contrato ele não sofre uma intermediação ou uma complementação por meio de um resseguro ou um cosseguro. Mais adiante a gente vai ver a questão dos conceitos do que é um resseguro e do que é um cosseguro. Em alguns casos, a seguradora também pode dividir ou repassar os riscos com terceiros. Então, o conceito de resseguro é quando a seguradora ela passa parte do risco para uma outra seguradora. Então, é o seguro do seguro. Eu retenho uma parte do risco na seguradora e repasso uma parte para uma outra resseguradora. Isso é muito comum em grandes seguros ou em grandes montantes de importância segurados. Por exemplo, uma plataforma da Petrobras. Uma plataforma da Petrobras ela tem um valor bastante significativo. Então, quando a seguradora se propõe a fazer o seguro de uma plataforma dessa, ela retém uma parte da importância segurada. Então, vamos supor que a importância segurada seja de 500 milhões, ela assume um risco até 5 milhões, por exemplo, 10 milhões ou 15 milhões, e repassa o restante do risco para outra seguradora, os 490 milhões, 485 ou 480 milhões restantes. Então, ela vai dividindo e pulverizando esse risco com outras seguradoras para tentar mitigar na ocorrência ou na eventualidade de um grande sinistro que a seguradora seja impactada de uma forma bastante relevante. O cosseguro já é um pouco diferente. Apesar de ele repassar também uma parte de risco para terceiros, no cosseguro, ele está muito ligado à capacidade da seguradora de reter o risco. Então, uma apólice de cosseguro, na realidade, ela tem uma líder, que é aquela seguradora que fecha a proposta com o cliente e depois, dentro dos limites técnicos que são estabelecidos, por exemplo, pela SUSEP, ela é obrigada a dividir esse risco com outras seguradoras. Então, vamos supor que, por questões técnicas, eu tenha um risco de 10 milhões de reais. E por questões técnicas de SUSEP ou de cálculos atuariais, essa seguradora só pode reter 3 milhões de riscos dessa apólice. Então, ela procura uma outra seguradora que possa aceitar a diferença do limite para os 10 milhões, os 7 milhões faltantes, combina com essa seguradora em fazer o cosseguro,
e assume a responsabilidade pela indenização dos 10 milhões. Então, o COSEGURO é uma divisão de responsabilidade com relação às importâncias que se tem, né, de risco dentro de uma apólice. Ainda dentro dos conceitos, a questão do cedente, a seguradora é a cedente, ou no caso dela ser ou estar fazendo o resseguro com outras seguradoras, né? E no caso de um seguro comum ou direto, o segurado é que é o cedente dentro do contrato de seguro. Então, ainda dentro desse conceito, é preciso entender o que é um componente de depósito, que na norma não fica muito bem claro, né, a definição desse componente. Então, o componente de depósito é um componente contratual que não é contabilizado como derivativo, né, então ele não está ligado aos conceitos da NBCT TG 48 e que estaria no âmbito se fosse um instrumento financeiro separado, né? Esse componente de depósito ele funciona como um valor líquido e certo fixo dentro da apólice, mas que não decorre de uma operação de derivativos. A questão do sinistro, eu acho que todas as pessoas já devem, ou que possuem um seguro, já devem ter passado por um sinistro, apesar da palavra não estar muito ligada àquilo que efetivamente ocorre. O sinistro é o evento ou acontecimento daquele evento incerto que foi contratado ou pactuado no início da contratação da apólice e que ocorre durante a sua vigência. Então, por exemplo, uma empresa do escritório dos senhores tem lá um seguro de automóvel. O que seria o sinistro? A ocorrência do roubo ou do furto deste automóvel. Então, é a perda efetivada dentro do processo de seguro. Vamos um pouco mais além, para não falar só daqueles produtos que se enquadram dentro de apólices de seguros. Vamos falar, por exemplo, de uma empresa que vende um contrato de, por exemplo, pequenas reformas de automóveis. E dentro desse contrato tem uma cobertura, por exemplo, de transporte do seu veículo em caso de colisão, do local da colisão até uma das oficinas dessa empresa que fornece essa reforma no seu veículo. Essa parte do serviço de guincho ou de transporte do seu automóvel até essa empresa que faz a reforma de veículos seria classificado dentro do conceito de contrato de seguros e ele está sendo pactuado ou vendido por uma empresa que faz funilaria e pintura. Então, veja, uma empresa que faz funilaria e pintura, que não entra dentro dos conceitos de seguradora e resseguradora, dentro do seu contrato de prestação de serviços e reposição de peças, ela possui uma parte desse contrato que se enquadra dentro do conceito de contrato de seguros. Bom, mais adiante a gente vai observar um pouco mais sobre esses detalhes da classificação do contrato de seguros. O importante é que a gente entenda que o sinistro é a ocorrência do evento incerto que foi pactuado junto à apólice de seguros ou ao contrato de prestação de serviço. O prêmio assume em dinheiro pago pelo segurado no início, né, da contratação do seguro ou desse contrato com uma empresa que vai ter a sua característica de contrato de seguro. É um valor certo que pode ser parcelado ou não. Então, o prêmio ele pode ser à vista, eu posso pagar o meu seguro à vista, ou o prêmio pode ser também pago a prazo. Dentro desse prêmio, eu tenho uma série de composições, que é o prêmio de seguro próprio, né, e o carregamento, que a gente chama. O carregamento seriam despesas administrativas, a questão de comissões e outras coisas que são embutidas nesse prêmio para suportar, por exemplo, a questão do agenciamento do corretor de seguros, por exemplo, o IOF que é cobrado sobre os valores dessa apólice de seguros. A apólice propriamente dita, chegamos então na apólice, um documento que é formalizado e que transfere o risco de quem está contratando a apólice para a seguradora. Na norma, a gente também já viu aquele caso onde
eu transfiro, por exemplo, o risco de manutenção do meu veículo para uma empresa que faz funilaria e pintura. Então, além de eu ter a possibilidade do conceito, né, da apólice, que é algo vinculado diretamente a seguradoras e resseguradoras, eu também tenho que entender que não só em apólices aparecem contratos de seguros. É aquilo que nós já falamos, eu não acho necessário repetir, mas dentro de um contrato de prestação de serviços, eu posso ter o resgate do veículo que está abarroado ou que está colidido pela empresa que vai fazer a funilaria. E essa empresa de funilaria é uma oficina que não está dentro de uma seguradora ou que tem as suas atividades de seguros. A questão de riscos cobertos, então, fica bastante presente e fácil de entender. O risco coberto é aquele evento que a apólice entende que esteja coberto dentro do contrato. Então, é previsto na apólice tudo aquilo que está, né, sendo coberto dentro do seguro. Então, por exemplo, se eu faço um seguro de um computador, a apólice tem que definir quais são os eventos que estão cobertos dentro daquela apólice. Por exemplo, furto e roubo qualificado. Isso é sempre um problema dentro das apólices de seguros, porque as pessoas não entendem muito o que é furto ou roubo qualificado. Normalmente, para ter a qualificação do roubo ou do furto, há uma necessidade de ter uma ameaça grave. Então, simplesmente uma pessoa retirar um notebook de dentro do seu veículo não caracterizaria um evento ou um risco coberto por uma apólice de notebook. Precisaria haver a ameaça ao proprietário desse notebook, né? E essa ameaça tem que se configurar por arma de fogo ou por outra forma de coação que seja bastante forte para que entenda que o risco seja coberto. E os riscos excluídos também, esses riscos excluídos são aqueles eventos que, apesar de incertos e que aparentemente, né, estariam sujeitos à cobertura do seguro, por uma definição da própria apólice, eles não estão cobertos. Então, o exemplo que eu dei de um furto simples de um notebook que estava no carro. Vocês estacionaram, por exemplo, num shopping, deixaram o carro com o notebook no banco de trás. Ao voltarem das compras no shopping, vocês identificam que o notebook não está mais lá. Então, certamente, esse é um risco excluído dentro de uma apólice. Então, apesar de ter ocorrido o sinistro, ser um evento incerto, vocês não sabiam que, eventualmente, alguém retiraria esse computador de dentro do carro de vocês, mas, dentro das cláusulas de exclusões ou de riscos excluídos, está previsto que esse tipo de cobertura não vai ser indenizado. Então, é preciso tomar bastante cuidado com aquilo que tem cobertura e aquilo que não tem cobertura, principalmente para definir posteriormente as provisões que serão constituídas em relação a esse volume de riscos aceitáveis ou aceitos por meio desses contratos pactuados entre as resseguradoras ou as demais entidades junto a seus clientes. O derivativo embutido, ele é um componente de um instrumento híbrido. Então, todos aqueles que já, de alguma forma, tiveram contato com derivativos ou, né, de alguma forma, leram as normas contábeis pertinentes a derivativos, a 39, a 40 e a 48, vai entender que, para ser um instrumento derivativo, ele tem que derivar, como o próprio nome está dizendo, de uma outra transação. Então, a definição para essa norma é que é um componente de um instrumento híbrido, que também inclui um contrato principal não derivativo, no caso nosso, um contrato de seguro, e que, em alguns casos, os fluxos de caixa desse instrumento híbrido variam semelhante a um derivativo isolado. Então, o conceito é bastante complexo, a gente vai abordar mais adiante, num módulo específico, de forma prática, para entender o que seria essa definição. O derivativo embutido, normalmente, o que ele produz, né? O que ele faz? Ele faz com que os fluxos de caixa variem de acordo
com uma variável estabelecida. Por exemplo, flutuação de taxas de juros, a questão de variação de preços de commodities, a variação de preços de moedas, muito presente no mercado atual, né? Ainda com relação aos derivativos embutidos, há uma necessidade, né, que os fluxos de caixa variem de acordo com essa variável estabelecida que a gente comentou mais atrás, né? Um outro conceito bastante importante, antes de entrarmos na aplicação da norma, é a questão do valor justo. O valor justo, ele permeia toda a nova contabilidade e é preciso entender que o valor justo ele não é um preço pré-estabelecido, né, de forma arbitrária. Então, o valor justo ele tem que representar o quê? O preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago, né, na transferência de um passivo em uma transação comum, não forçada, onde as partes não tenham poder, né, de interferência no valor, entre participantes de mercado numa data certa de mensuração. Então, normalmente, eu tenho que trazer a valor justo aqueles ativos e passivos na data da apuração do levantamento de demonstrações financeiras. Normalmente, mais comum, no caso das seguradoras e resseguradoras, a apuração semestral, então, em 30 de junho e 31 de dezembro, as seguradoras são obrigadas, por uma questão normativa, a apurarem os seus balanços patrimoniais e demais demonstrações contábeis e financeiras, né? Mas se a gente pensar que toda entidade ou toda empresa pode ter dentro dos seus contratos de seguros, à medida que eu tenha que levantar um balanço patrimonial, eu teria que trazer, quando a norma exige, a valor justo, estes itens que foram classificados como um contrato de seguro. Então, é importante entender essa questão do valor justo. Depois, eu peço que todos, se possível, leiam também a NBCTG 46. Perfeito? Custo original pago. Então, custo original pago, ou custo histórico, né, é aquele valor que a gente já tem bem definido na teoria contábil, desembolsado na data da transação. Então, qual é o custo histórico? O custo histórico é aquele custo que consta na nota, por exemplo, fiscal, emitida na data de hoje, né? No caso do seguro, o custo histórico, o custo original pago, é o valor que eu paguei na data efetiva do pagamento. Perfeito? Muito bem. Ainda com relação à terminologia, existe dentro do normativo o conceito de componente de depósito. Então, componente de depósito o que é? É um componente contratual que não é contabilizado como derivativo, então ele não entra dentro dos conceitos de derivativo, mas que ele representa um valor de depósito para aquele que adquiriu a apólice ou para aquele que efetivou o contrato de seguro. Por exemplo, um seguro de vida resgatável. Já teve no Brasil, hoje não é muito praticado, ou já nem tem seguradoras operando com ele, mas quando eu fazia um seguro de vida resgatável, uma parte do prêmio que eu pagava mensalmente para ter o seguro, ele era resgatável após um determinado período. Então, ele tinha dentro do contrato de seguro, além da função de indenizar um risco de vida, o risco de morte da pessoa, uma parcela daquele valor representativo de um componente de depósito, ou seja, após 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma parte do seguro voltava para o segurado. Isso é um componente de depósito e não decorre de um derivativo, ou seja, ele não representa um derivativo. Ele não deriva de uma taxa, da flutuação de uma taxa de juros, por exemplo, ele não deriva da flutuação do preço de uma commodity, ou ele não deriva da flutuação do preço de uma moeda, dólar, ien, enfim, ou o euro também, ou qualquer outra moeda, né? Benefícios garantidos são todos os pagamentos ou outros benefícios em relação aos quais um determinado segurado ou investidor tem direito incondicional, né, de receber e que não esteja sujeito à discricionariedade contratual
do emitente, ou seja, não esteja lá previsto como um ganho adicional ou um pagamento adicional por parte da seguradora ou da empresa que está gerando esse benefício, né? Um elemento garantido, o elemento garantido é a obrigação de pagar benefícios garantidos, né, incluída onde? Num contrato que contém uma característica de participação discricionária. Então, o elemento garantido é aquilo que está dentro do contrato de seguros e que está pré-estabelecido que eu tenho o direito de receber aquele valor. É aquele exemplo que nós demos do seguro de vida resgatável, onde já se tem pré-estabelecido que um percentual do valor da contribuição ou do prêmio de seguro que eu pago mensalmente, esse percentual vai retornar para mim após 2, 3 ou 4 anos. O contrato de resseguro, então, o contrato de resseguro, normalmente ele é pactuado entre uma seguradora e uma resseguradora. Aqui não há como se prever outras entidades fazendo esse tipo de contrato, e como nós explicamos anteriormente, esse contrato ele visa repassar parte do risco ou a totalidade do risco de uma seguradora para outra seguradora. Esse tipo de contrato ele é pactuado somente entre seguradoras e resseguradoras, né? Porque é um contrato técnico, específico, pré-definido pela SUSEP e que precisa ter toda uma formatação legal. Ativos por contrato de resseguro, o que seria isso? É o direito contratual líquido da cedente. Quem é a cedente? É aquela seguradora que cedeu parte do risco em um contrato de resseguro. Então, é o direito da seguradora receber da resseguradora um valor. E a definição de resseguradora, que é a parte que tem a obrigação em contrato de resseguro de indenizar uma cedente, que foi a seguradora que passou parte do risco para ela, se ocorrer um evento segurado, parte ou todo o risco. Então, imaginem o seguinte, os senhores vão lá numa seguradora, a seguradora faz um contrato com os senhores para cobertura de risco industrial da fábrica do cliente dos senhores. Só que essa fábrica, ela custa 100 milhões de reais. E a seguradora não quer correr o risco total na eventualidade de ocorrer o sinistro. Então, ela repassa parte desses 100 milhões de reais para uma outra seguradora ou resseguradora para diluir, né, essa potencialidade de risco que ela está pactuando. Então, há um repasse. No momento que eu fecho esse contrato com uma nova seguradora ou resseguradora, eu tenho que gerar um contrato de resseguro. O teste de adequação de passivo, nós vamos ver depois, num dos determinados blocos, um exemplo do que é este teste de adequação de passivos, mas, ao assumir o risco, a seguradora ela passa a ter uma possibilidade de desencaixe, né, uma obrigação de pagamento de um risco. E tudo isso é calculado de forma atuarial, prevendo a possibilidade de um montante de passivo que vai ser indenizado. Então, periodicamente, normalmente nos períodos em que a seguradora levanta os seus balanços, junho e dezembro, ela é obrigada, por uma questão normativa da SUSEP, a fazer esses testes de adequação de passivos. Ou seja, será que o montante do meu passivo ele é suficiente para honrar todos os riscos que eu assumi? De forma bem genérica, o que o teste de adequação de passivos faz é medir se aquele valor registrado no passivo ele é suficiente para pagamento dos riscos que eu aceitei. O risco financeiro, que é o risco de possível alteração futura em uma ou mais taxas de juro, preços de instrumentos financeiros, preços de mercadorias, taxas de câmbio, enfim, é o risco que decorre de alguma flutuação de preço de moeda, de commodities ou de valores fixados em taxas de juros, enfim, alguma variável. A participação discricionária, que nós falamos anteriormente, que é um direito contratual que o segurado possui, normalmente de receber benefícios adicionais como uma complementação ou suplemento a benefícios que já estavam garantidos. Então, são provavelmente uma porção, uma parte significativa dos benefícios totais que o contrato garante. Para finalizar, alguns tipos de seguros.
Então, a norma também traz e caracteriza alguns tipos de seguros. Eu vou só mencionar uns 3 que estão mencionados aqui, que estarão mencionados no material da apresentação, e que ficaria mais fácil dos senhores identificarem o que a norma entende como seguro. Então, seguro contra roubo ou danos à propriedade ou de propriedade. Então, por exemplo, o roubo de um notebook, o roubo de um veículo, ou o roubo de parte de uma estrutura de uma indústria, ou o roubo de uma lancha, enfim, roubo ou furtos de uma propriedade. Seguro de responsabilidade por produtos. Então, eu posso contratar, por exemplo, uma garantia adicional para ter a cobertura pela quebra de um televisor, pela quebra de um telefone, pela quebra de um computador. Então, dependendo da forma que esse contrato é pactuado, ele é classificado como, não como garantia, mas como um contrato de seguro. Anuidades e pensões contingentes à vida, por exemplo, seguro por morte, né, ou pecúlio por morte. Então, existem apólices de seguros que cobrem, na eventualidade da falta da pessoa, um valor X pertinente à vida, né? Então, que é o mais conhecido seguro de vida. Invalidez e cobertura médica, os planos de operadoras de seguros médicos, e dentro desta configuração, as operadoras de contratos de seguros não necessariamente são seguradoras. Os senhores conhecem várias operadoras de seguros de saúde que não são seguradoras. Então, aqui fica bastante caracterizado que essa norma não é somente para aquelas entidades que estão registradas como seguradoras ou resseguradoras na SUSEP. Ela abrange toda e qualquer entidade que esteja pactuando entre ela e seus clientes produtos que tenham essa natureza de seguro. Agora, para consolidarmos os conhecimentos teóricos, responderemos a 3 questões. A primeira, a norma de contrato de seguros aplica-se a todas as empresas, somente a companhias seguradoras, somente a resseguradoras, somente as sociedades anônimas? Responda. A resposta correta, então, seria a todas as empresas. A norma ela tem uma peculiaridade que é tratar todos os contratos de seguros, independente de o contrato ter sido pactuado por uma seguradora, por uma resseguradora ou por uma sociedade anônima. Na realidade, todas as empresas que emitem contratos de seguros deverão tratar esses contratos de seguros de acordo com a norma que estamos apresentando. A segunda questão reflete sobre o sinistro. O sinistro em um contrato de seguro, ele é o quê? Né? O acontecimento de evento incerto previsto na apólice e coberto no contrato, o acontecimento de evento certo previsto na apólice e coberto no contrato, o acontecimento de evento incerto previsto na apólice e excluído do contrato, ou o acontecimento de evento incerto previsto ou não na apólice e coberto no contrato. Responda. A resposta correta seria o acontecimento de evento incerto previsto na apólice e coberto no contrato. A B não estaria correta porque não pode se tratar de um evento certo, senão a seguradora teria que indenizar todo e qualquer evento, porque ele já é um evento que vai se realizar como um sinistro. A terceira também não poderia ser um risco excluído da apólice ou do contrato, porque algo que está excluído do contrato não tem cobertura. E a D também não poderia ser porque não se trata de um risco previsto ou não, só aqueles riscos previstos na apólice que teria cobertura. Então, a resposta correta seria a A para a questão 2. Vamos para mais uma pergunta. A terceira agora, então. A participação discricionária é um direito contratual que o segurado possui de receber benefícios adicionais, um direito normativo que o segurado possui de receber benefícios adicionais, um direito contratual que a seguradora possui de receber benefícios adicionais, ou um direito da seguradora e resseguradora de receber benefícios adicionais. Respondam. A resposta correta seria A, um direito contratual que o segurado possui de receber benefícios adicionais. Então,
Também vamos explicar por que as outras alternativas não estariam corretas. A letra B não é um direito normativo, então já se exclui pela própria afirmação de que seria um direito normativo. A C é um direito contratual da seguradora, não é um direito da seguradora, e sim do segurado. E também não é um direito da seguradora e da resseguradora de receber benefícios adicionais. Então, a resposta correta seria um direito contratual que o segurado possui de receber benefícios adicionais. Agora, convidamos a todos a seguir com o autoestudo, acompanhando o módulo 2. Obrigado pela participação.